amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e hoje eu estou aqui atendendo a pedidos de alguns clientes e algumas pessoas que querem mais informações sobre esse tema que eu vou falar hoje. O tema que nós vamos conversar hoje é gratificação. Mas antes de mais nada, pessoal, eu peço a colaboração de vocês, peço que assine o sino de notificações para você receber os nossos vídeos, dê um like e compartilhe os nossos vídeos para que outras pessoas tenham acesso a essas informações de direito do trabalho. Pessoal, o tema de hoje é gratificação ou gratificações. Esse tema é muito comum no nosso dia a dia empresarial, seja quando nós trabalhamos para algumas empresas como funcionários, seja no caso de uma pessoa trabalhar no setor de RH, trabalhar no setor de remuneração. Gratificação você encontra toda hora na Justiça do Trabalho. E como você pode perceber, além de você encontrar esse tema gratificação na Justiça do Trabalho, até porque gratificação você encontra várias espécies de gratificações que eu vou colocar aqui por alto alguns exemplos para vocês. Por essa razão, gratificação é um tema muito comum nos concursos públicos e muito comum também na prova da OAB, que os alunos sempre vão se deparar. Gratificação, pessoal, para falar a verdade, nada mais é do que um plus salarial, né? É um valor a mais que a empresa paga para aquele funcionário como forma de incentivo. O que acontece? Algumas situações decorrem ali da empresa que essa empresa, de forma unilateral, de forma espontânea, ela entende que determinadas funções ou determinadas situações ensejam esse plus salarial, ensejam essa gratificação. Essa gratificação, como eu já disse para vocês, ela serve como um incentivo para que aquele funcionário ele produza melhor o seu trabalho, produza melhor a sua atividade. E ela tem origem em alguma função, em alguma época específica ou alguma situação. Incentivo com base nesses 3 pontos que eu coloquei para vocês: época específica, situação e função. Por exemplo, meus amigos, um determinado funcionário, ele é um supervisor de alguma empresa, ele tem algum cargo de confiança, ou ele é um chefe de setor. Isso é um exemplo de uma função muito característica que receberá essa gratificação por aquela função. Perceba que é uma gratificação específica com base naquela função. É um incentivo para que aquele funcionário da empresa, contratado através da CLT, ele fique mais um pouco, fique praticando horas extras. E você sabe muito bem, meus amigos, que as horas extras e o cargo de confiança, eles são incompatíveis. Quando eu digo incompatíveis, na Justiça do Trabalho, por exemplo, eu quero dizer o seguinte: o funcionário que exerce cargo de confiança e recebe a gratificação por esse cargo, geralmente pela lei, a lei exige um acréscimo de 40%. Ele está ali para isso e ele recebe a mais para isso. Então, ele não tem direito à percepção de horas extras. Ele vai ficar algumas horas a mais ou alguns minutos a mais em virtude do cargo que ele ocupa, razão essa que ele recebe essa gratificação.
Então, por essa razão, não irá ser permitido, não irão caber pedido de horas extras para aqueles funcionários de cargo de confiança, por exemplo. Então, você perceba que essa gratificação, ela vem dessa função. Além dessa função, ela pode vir de determinada situação específica ou como pode vir também em determinada época. Época, por exemplo, eu posso colocar como vocês e para vocês aqui o 13º salário. É naquela época que o funcionário ele recebe. Perceba ali que essa gratificação, olha só a diferença da gratificação para os adicionais. Adicional noturno, adicional de periculosidade, adicional de insalubridade, adicional até de hora extra, porque a hora extra ela é um adicional. Olha a diferença da natureza da gratificação para o adicional. Nesses dois casos, gratificação e adicionais, o funcionário ele recebe a mais por aquela situação, correto? Só que no caso da gratificação, ela se difere do adicional, porque na gratificação ela é bem vista. O funcionário ele é promovido, ele recebe aquela gratificação de forma a incentivá-lo a melhorar o seu trabalho, a incentivá-lo a ele vestir a camisa da empresa, até porque é um incentivo, porque ele exerce ali provavelmente um cargo de confiança, um cargo de chefia. Então, isso é de forma positiva. Esse funcionário, por exemplo, se ele quiser, ele não precisa exercer aquele cargo de confiança. Ele não é obrigado a exercer aquele cargo de confiança. Mas, quando a empresa entender que deverá promovê-lo e ele aceitar, ele vai receber esse bônus, que na realidade é esse plus salarial, essa gratificação. É algo positivo na gratificação. A contrário senso, nos adicionais, o adicional ele tem um caráter negativo. Por mais que no adicional você perceba valores a mais, você apenas recebe esses valores a mais porque você está trabalhando de forma excessiva, no caso das horas extras, você está recebendo um valor a mais na insalubridade porque você está ficando mais tempo exposto a agentes nocivos e agentes insalubres, você está recebendo a periculosidade, o adicional de periculosidade, porque você está também se expondo ali a agentes nocivos, a periculosidade, aqueles agentes que podem inclusive matá-lo. A insalubridade ela vai matando aos poucos e a periculosidade muitas vezes ela mata em uma jogada só, em um momento só. Por exemplo, aqueles funcionários que trabalham perto de bomba de combustível, aquilo pode explodir, meus amigos. Então você perceba que os adicionais eles estão muito atrelados à saúde do trabalhador, uma vez que ele está ali prejudicando a sua saúde em virtude do trabalho, ele recebe aquele adicional. De outro lado, a gratificação não. A gratificação não tem nenhum prejuízo à saúde do trabalhador. É o mérito dele. E pelo mérito dele, ele está recebendo aquela gratificação. Quando eu quero dizer que ele está recebendo aquela gratificação, meus amigos, um detalhe muito importante é que você tem que entender que a gratificação ela tem uma natureza contraprestativa. Como você já deve ter percebido, é através da contraprestação daquela atividade exercida pelo funcionário. Se o funcionário ele não realiza determinada função, se ele não exerce cargo de confiança, ele não vai ter direito àquela gratificação. Se ele não trabalhou na empresa por determinado período, ele não vai ter direito ao 13º salário, meus amigos. Se ele não trabalha 1 ano ou 5 anos naquela empresa,
ele não vai ter direito a gratificações anuais, quinquenais, que nós vamos falar. Perceba que estão ligadas aí a contraprestação. O funcionário, ele recebe porque ele trabalhou. Porque se ele não trabalhou, ele não recebe. Se ele não exerceu aquele cargo, ele não tem direito a essa contraprestação. E outra coisa, pessoal, quando nós estivermos falando aqui de contraprestação, principalmente aqui no caso da gratificação, ela sempre será uma contraprestação pecuniária, ela sempre será uma contraprestação onerosa. Por quê, pessoal? Vocês vão entender lá no final do vídeo, mas antes de mais nada, eu quero que você perceba que eu acabei de falar de oneroso, onerosidade. Vocês lembram dos requisitos do contrato de trabalho? Um dos requisitos essenciais do contrato de trabalho é a onerosidade, a percepção de pecúnia, a percepção de dinheiro. Então, a gratificação, ela jamais deverá ser paga através, por exemplo, de benefícios. Não pode ser paga através de benefícios, acesso ao clube da empresa ou um plano de previdência por aquela atividade. Não, a gratificação ela é financeira, onerosa através de pecúnia. Como eu disse, meus amigos, eu falei aqui do caráter contraprestativo da gratificação salarial e a necessidade nessa contraprestação da realização da atividade. Então, meus amigos, nós estamos diante aqui de uma característica muito importante aqui, ó, salário-condição. O que é o salário-condição, pessoal? Você vai entender, ou até você já entendeu o que eu estou querendo dizer para você. Você só vai receber essa pecúnia, essa gratificação, de forma condicional a partir do momento que você prestou o serviço. Entendeu? Se você prestou o serviço, essa é a condição para que você receba esse salário-condição, para que você receba essa gratificação. Perceba essa ligação. Simples, né? Quando a gente raciocina, quando a gente segue todo o entrelaçamento do raciocínio lógico do direito, você vai percebendo que uma coisa vai se entrelaçando a outra, vão fechando todas aquelas lacunas. Olha só, pessoal, a gratificação, ela tem como característica a espontaneidade, a liberalidade. Geralmente ela é de forma unilateral. Não é o funcionário que decide e, em regra, não é a lei que decide. Quem decide isso é o empregador, é a empresa. Quando a empresa decide que determinadas funções têm direito à percepção de gratificação. E como é que funciona isso? A gratificação, ela vai vir através de norma, ela pode vir através de contrato. Por exemplo, a norma, nós podemos aqui detectar uma norma coletiva. Como eu já conversei com vocês anteriormente, através dessa norma coletiva, por exemplo, podemos encontrar ali na convenção coletiva de trabalho de determinada categoria que aquele funcionário que trabalha há mais de um ano na empresa receberá uma gratificação anual, o anuênio. Alguns outros casos serão triênios, outras empresas serão quinquênio e por aí vai. Então perceba que você consegue encontrar isso numa convenção coletiva de trabalho. Essa estipulação espontânea da gratificação, pessoal, ela também pode vir estipulada no contrato. Nada impede que quando o empregador contrata o empregado,
para determinado cargo, ele coloque ali o salário base e depois também coloque ali que haverá uma gratificação através do contrato. Podemos encontrar também situações que nessa empresa ela tem um regulamento interno que determinadas funções de chefia elas deverão perceber gratificação. Pois é, meus amigos, perceba que essa é a regra, né? Norma, contrato. Mas por mais que a regra seja através de norma, contrato, será que podemos encontrar gratificação pela lei? Em regra, não será pela lei, mas com certeza nós temos exceções sim, meus amigos. E, por exemplo, a exceção mais clássica e mais importante de que a gratificação pode vir oriunda da lei é a lei do 13º salário. Ela começou ali como gratificação natalina e através da lei foi instituído o 13º salário que todo funcionário contratado através da CLT recebe o 13º salário. Foi inclusive colocado na nossa legislação maior, foi colocado ali na Constituição da República, no artigo 7º. Você pode ver então que por mais que a lei ela tenha um caráter de excepcionalidade, quando nós falamos ali de gratificações, por mais que seja exceção, nós vamos encontrar ali exceções muito fortes e muito utilizadas no dia a dia. 13º salário não é uma exceção que você encontra muito raramente, não. Todo dia você vai ver 13º salário. Todo dia na Justiça do Trabalho você vai ver pedido de 13º salário. Tenha certeza disso. Todos os dias o juiz ele vê pedido de 13º salário. Pertinentes ou não, mas ele vê. E ele vai julgar procedente ou improcedente. Outros exemplos que eu posso até falar aqui de gratificação com base em lei é a gratificação do radialista e do vendedor pracista. Existem leis específicas que dão gratificações a esses empregados. Por exemplo, como eu estou falando aqui da gratificação de função do radialista, com base em um acúmulo. Percebam, pessoal, quando um advogado de reclamante, quando o reclamante entra na Justiça do Trabalho, requerendo o acúmulo de função, ele pede, com base nesse acúmulo de função, um plus salarial. Mas a rigor, meus amigos, não há nada na lei, não há nada na CLT, melhor dizendo, que, primeiro, que haja um plus salarial ou algo parecido para o acúmulo de função. Existe o acúmulo de função, tudo bem, mas você não encontra na CLT nenhuma norma específica dizendo que caberá X ou que caberá um plus salarial. Então, os advogados de reclamante, o que eles fazem? Eles aplicam analogicamente a lei do radialista, pedindo um acúmulo salarial pelo acúmulo de função, esse plus salarial com base no acúmulo de função. Geralmente esse pedido de plus salarial é 30%. Então ele pede para o juiz que de forma analógica ele interprete o pedido dele com base na lei do radialista. E você encontra jurisprudência nesse sentido, muitas vezes a favor. No caso do vendedor pracista, é a mesma coisa. Quando ele é vendedor e acumula função de inspeção, ele também vai ter direito a essa gratificação salarial. Pois é, meus amigos, vocês percebem que isso aí é muito comum.
Outro detalhe importante, pessoal, que vocês têm que ter extrema atenção é na lei. Quando nós estivermos falando aqui de gratificação, vocês têm que ir lá para o artigo 457 da CLT. Vocês têm que ir lá também no artigo 457, parágrafo 1º da CLT. Vejam lá a nova redação do artigo 457, parágrafo 1º da CLT, que ele fala que integram o salário a importância fixa estipulada, a gratificação legal e as comissões pagas. Isso aqui, pessoal, isso aqui é artigo certo de cair em prova do OAB. Por quê? Porque no dia a dia, está lá no dia a dia o advogado, seja do reclamante, seja do reclamado, ele tem que saber isso. O juiz, muitas vezes, vai se basear tanto na jurisprudência como aqui. Então o advogado ele tem que saber isso, o aluno de OAB ele tem que saber isso. Perceba aqui que integram o salário. Ele falou que integram o salário a importância fixa estipulada. Muitos funcionários, muitos empregados, às vezes até vendedores, eles trabalham com base nas comissões, mas ainda que ele trabalhe com base em comissões, a Constituição da República garante o mínimo para ele, garante o salário mínimo para ele. Então, seja no salário mínimo, seja um outro valor que seja estipulado entre ele e a empresa, esse salário, ele integra, esse valor, ele será integralizado ao salário. Até mesmo porque o salário, seja ele o salário mínimo ou um valor até maior, um salário base maior, ele não pode sofrer diminuição. É protegido pela Constituição da República. Outra coisa, as comissões, como nós falamos aqui, as comissões pagas, muitos empregados, eles ganham mais pelas suas comissões do que necessariamente pelo seu salário base. Às vezes o salário base dele, como eu já te disse, é o salário mínimo, pessoal. Mas a pessoa ele vende carros, é um vendedor de carros de uma concessionária. Cá entre nós, meus amigos, tem carros hoje em dia de 90 mil, de 150 mil, de 200 mil. Aquele funcionário que consegue vender 4 carros, 5 carros por mês, às vezes até mais, vai sair muito, na comissão dele, vai ser muito maior do que o salário mínimo. Então, a remuneração dele será integralizada nesses valores das comissões. Da mesma maneira também, as gratificações legais, elas serão integralizadas ao salário. A partir do momento que já é habitual isso, será integralizado com base no artigo 457, parágrafo 1º da CLT. Fica muito claro isso, meus amigos. Isso é muito comum. E olha só, pessoal, nós estamos aqui, destrinchando gratificações, falando, que essas gratificações elas têm um caráter contraprestativo. Contraprestativo de quê? Contraprestativo da função exercida, da atividade exercida. Quando nós falamos aqui desse caráter oneroso, que você encontra nos requisitos do contrato de trabalho, você percebe também, é claro, que a pessoa, o empregador, ele recebe o seu salário também de forma contraprestativa. Ele recebe o salário porque ele trabalhou. Ele primeiro trabalha, exerce a atividade dele e depois ele recebe por isso. Por isso o caráter contraprestativo, seja no salário, seja na gratificação. É a mesma linha de raciocínio, não tem nada diferente. Por isso você vai sempre raciocinar de forma equivalente.
É lógico, meus amigos, que às vezes o raciocínio comportará algumas exceções, mas em regra você vai seguir sempre a mesma lógica. E diante disso, falando para você que o salário e a gratificação, elas são oriundas da contraprestatividade daquela atividade realizada. Falei para vocês aqui do salário condição, você recebe a gratificação de forma condicional àquela prestação de serviço. Percebe que eu estou sempre seguindo um raciocínio jurídico. Prestação do serviço. Recebe o salário e a gratificação com base na prestação do serviço. Então, com base na prestação do serviço, meus amigos, a gratificação de função, ela tem natureza salarial. Ela tem natureza salarial. Vocês percebem que ela não tem natureza indenizatória. Se ela tivesse natureza indenizatória, não seria oriunda da atividade que o empregado realizou. Então, uma vez que o empregado ele realizou determinada função, ele recebeu aquele salário por isso. Aquele salário que ele recebeu foi em virtude da realização da sua atividade. Então, quando vocês estiverem diante de uma prova e diante de uma peça inicial, uma peça processual, vocês têm que ter em mente que a gratificação de função, ela tem natureza salarial. É lógico que a natureza salarial da gratificação de funções, ela pode ter as suas exceções. Quer ver uma exceção, meus amigos? A participação dos lucros. A participação dos lucros, ela é desvinculada do salário. O constituinte originário, no artigo 7º, inciso 11º, ele colocou isso lá. Uma das suas exceções da natureza salarial da gratificação. Mas, em regra, a gratificação, ela tem natureza salarial. Tudo bem, meus amigos? Eu espero que vocês tenham gostado desse tema, gostado desse assunto. Eu espero que eu tenha tirado a dúvida de vocês, né? A gratificação de função, como eu disse para vocês, é um tema muito interessante, muito peculiar, porque tem algumas nuances aqui, né? Certamente eu não destrinchei tudo que eu tinha para destrinchar sobre a gratificação. Gratificação é um tema muito extenso, né? Nós falaremos essas espécies de gratificação, né? Se você prestar atenção, meus amigos, na gratificação nós vamos encontrar muita coisa ali. Nós vamos encontrar gratificação de função, nós vamos encontrar gratificação de quebra de caixa, como eu já falei para vocês aqui, gratificação natalina, que é o 13º salário. A participação nos lucros também é uma espécie de gratificação. Então perceba que esse tema gratificação ele é muito vasto, muito cheio, tem muita coisa ali para a gente falar. Tem algumas súmulas que foram até canceladas com o advento da reforma trabalhista. Esse artigo 457, parágrafo 1º, ele tinha uma outra informação ali, meus amigos, foi alterado, o legislador ele alterou. Então esse é um tema muito vasto que merece ser muito bem analisado e estudado. E eu passei para vocês aqui um apanhado geral para você conhecer de forma básica, simples e clara esse conceito de gratificação. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, meus amigos.
Com toda certeza, esse é um tema que vai cair em provas e concursos. Caso você tenha gostado, compartilhe com seus amigos, dê um like para incentivar o nosso canal, para contribuir com o nosso canal aqui. Eu desejo a vocês, meus amigos, um grande abraço e até a próxima.